Salve meu truta, seja bem-vindo a mais uma aula aí do Cão Pastor e hoje, como prometido, a gente vai falar do desempenho físico no calor. Como que o calor afeta os pobres coitados dos atletas que passa anos, meses treinando para uma prova e quando chega na prova tá aquele calor animal. Isso aqui é qualquer atleta, de qualquer modalidade. Você vai entender hoje de forma muito simples como que você precisa começar sempre hidratado. Você tem que ter um resfriamento constante durante as horas de prova, de competição. E quando você for treinar, não adianta você escolher o pior horário do mundo, achar que se você for contra o calor, isso vai te dar alguma vantagem. Porque não vai. Vou te explicar também como que funciona a aclimatação ao calor, mas é diferente o cara aclimatar o calor do cara que quer enfrentar, assim, o clima, o cara quer bater de frente com o sol. Então se liga aí nessa aula, já curte aí, compartilha para o seu parceiro também que é atleta e vão meter marcha. Em 2014, um rapaz chamado Djokovic, tenista, 2014, ele estava disputando o Australia Open, que é um dos principais torneios de tênis que existe. E lá na Austrália, estava fazendo 43 graus. 43. E todos os tenistas muito preocupados com o calor e a maioria tendo cãibra e o pau quebrando. E aí esse cara, Djokovic, ele teve a brilhante ideia de não se importar com o calor, né? Quando estava todo mundo preocupado, que estava quente demais, o desempenho está caindo, 43 graus, a quadra, o chão da quadra 60 graus e muito quente, o Djokovic estava tranquilo, porque ele adotou formas de resfriamento do corpo. Ele sabia isso aí que eu vou te falar e jogou assim, ó, o torneio tranquilo, ganhou suave, porque ele não queria lutar contra o calor. Tá vendo? Olha o solzinho, desenhei o sol aqui, ó. Nesse tempo, não adianta lutar contra o tempo, cara. Você tem que pensar, você tem que ter estratégias para que o seu desempenho físico não caia. O que que acontece? Vou te explicar da forma mais simples possível a principal questão que pega os atletas, que é a questão da hidratação. Pensa num carro agora, hidratação. Um carro, quando ele esquenta o motor, não tem o que fazer a não ser parar o carro. Não tem outra alternativa. Por exemplo, o carro esquentou, não adianta encher mais o pneu do carro, não adianta pintar o carro, não adianta trocar o óleo do motor do carro, não adianta qualquer coisa que você for fazer, qualquer peça que você for mexer, não adianta. Você precisa resfriar o motor do carro para você continuar andando, certo? Com a máquina chamada corpo humano, é a mesma coisa. Vamos relembrar a última aula. Sua temperatura estará sempre entre 36 e 37 graus. O seu corpo, através de um mecanismo chamado termorregulação, vai tentar conservar isso aqui. Só que ele faz isso através da água. Porque é a água que produz o suor, né, que ajuda a produzir o suor, evapora, esfria a pele. É a água que está presente em mais de 70% do seu corpo. É a água que faz o sangue correr bonitinho, sem ficar aquele sangue grosso. Então, você precisa começar qualquer treino que seja, qualquer atividade que seja, hidratado. Entendeu? Mas o que é começar hidratado? Como é que eu sei que eu estou hidratado? Sinal clássico, xixi. Xixi tem que estar ou branco ou amarelo claro, significa que você está hidratado. Ah, mas então agora eu vou ter que fazer xixi para eu saber que eu estou hidratado? Não, vou te contar uma técnica muito simples que você precisa fazer, que é entre 2 e 4 horas antes do treino, você precisa tomar água. E a quantidade de água que você precisa tomar para você ficar hidratado é entre 5 a 7 ml de água por quilo. Uma pessoa que tem 70 quilos, então ela tem que tomar aqui mais ou menos 500 ml, 700 ml de água 2 a 4 horas antes de começar um treino, que aí ela vai estar minimamente hidratada. E aí o segredo, quando estiver ali próximo do seu treino, já assim, prestes a começar, você pode tomar mais 120 ml de água, que aí você vai garantir que você não começa o treino desidratado. Por quê? Uma pessoa que começa uma atividade no calor, onde você vai perder água pra caramba, imagina se você já começa já desidratado. É a mesma coisa do exemplo que eu dei do carro. Mesma coisa de você sair com o carro, qualquer lugar que seja para fazer uma viagem,
sem água no radiador. Ou seja, ele vai dali na esquina e pum, funde o motor. Com o desempenho físico é a mesma coisa. O que é o desempenho físico? Só para deixar mais claro ainda. O desempenho físico é você conseguir manter aquilo que você programou ou manter o seu corpo trabalhando próximo do máximo, desempenhando bem por uma quantidade X de tempo, por um período X, por uma distância X, sem ser atrapalhado por fatores externos. O que acontece muito com corredores? Isso eu já vi. Eu trabalho com... A minha tese de doutorado é com corredores, eu estudo como que o sol, né, como que o clima afeta as pessoas na corrida. E uma prática muito comum do corredor, me corrige se eu estiver errado, é os caras pensar que eles não podem tomar água antes das provas, porque senão eles vão fazer xixi, ou eles vão correr com a barriga cheia. E isso é o pior erro de todos, cara, porque ele não é verdade, entendeu? Se você fizer isso aqui que eu tô te falando, ó, agora presta atenção, 2 a 4 horas, 5 a 7 ml de água por quilo, você vai começar qualquer prova que seja, qualquer esporte que seja, no nível ideal de hidratação. Entendeu? Então vamos pegar toda a jornada do atleta. Pega aí, vamos supor que você é um atleta, saiu da sua casa. Qualquer modalidade que seja, saiu da sua casa. Vai treinar, tomou sua água antes. Beleza. Chegou para treinar, para garantir, pum, pega mais um copinho de água, toma ele inteiro. Está hidratado. O que acontece? Muita gente já começa com a boca seca. Entendeu? Você vai começar a treinar, fazer qualquer tipo de coisa. Você está com a boca seca, cara, você está com sede. Você não pode começar nenhuma atividade com sede, porque nesse calor o seu desempenho vai durar 5 minutos. Não adianta. Beleza? E aí começou o treino. Igual o Djokovic, começou o jogo. Olha pra você ver que doideira. Toda a parada do tênis, o Djokovic, que é o cara que eu te falei lá do Australia Open, que estava jogando a 43 graus, ele sentava lá no banquinho dele, pegava um saquinho de gelo, colocava o saquinho de gelo aqui na nuca, pegava uma toalhinha molhada, colocava a toalhinha aqui na testa e ficava resfriando o tempo todo. Enquanto os adversários dele, não, acabava, os caras já sentavam lá, começavam a só tomar água, tomar água, tomar água, tomar água. Ninguém percebeu que ele era o único cara diferente que estava preocupado com o resfriamento constante da máquina. Vamos voltar no exemplo do carro. Tem um carro, eu tenho um Palio, ano 2000. O meu carro é velho, a água some dele, ele evapora a água. Não sei o que acontece, eu encho o radiador, 2, 3 dias depois aí, eu tenho que colocar mais um pouquinho, porque a água vai evaporando, é uma mangueira furada, sei lá o que acontece. Então eu tenho que ficar preocupado constantemente com o resfriamento do carro. Um atleta é a mesma coisa. Começou uma corrida, começou uma pedalada, começou uma subida de uma montanha, começou uma luta. Qualquer oportunidade que tiver de resfriar, resfria. Porque se essa temperatura aqui subir além da conta, para voltar isso aí ao normal é muito difícil, entendeu? Então é mais simples você já se manter resfriando toda hora, que aí você tenta manter a sua temperatura dentro dessa faixa, ela vai subir um pouquinho, é impossível ela não subir, entendeu? Então aqui, até 39 graus, você ainda consegue manter o desempenho. A partir dos 39.1, 39.2 e daí para frente, não consegue mais sustentar isso aqui. Porque aí o corpo já está fazendo tanta força para resfriar, ele já está mais preocupado em te manter vivo do que desempenhar fisicamente. Você entende? No calor, quando está muito quente, em condições assim sobre-humanas, que é o que a gente vive atualmente, o seu corpo muda de prioridade. A prioridade do sistema nervoso central, que é o cérebro, já não é mais desempenho físico, é sobrevivência. Ele pensa assim, nossa, esse cara é maluco, tá um calorão brabo, se eu ficar parado, essa temperatura aqui já tá subindo, aí esse doidão ainda quer correr, o cara quer pedalar, o cara quer jogar bola, entendeu? E aí ele vai pro modo sobrevivência, toda a água que tem no corpo é para resfriar, e aí o músculo fica sem oxigênio, porque tem menos sangue, tem menos fluxo sanguíneo, e aí o cérebro, que é o controle central, fica muito quente e tem que resfriar o cérebro. Uma moça comentou no último vídeo que eu fiz sobre ondas de calor que ela sua muito na nuca e sua muito no crânio. Ela escreveu dessa forma, eu suo muito no crânio e é um suor gelado.
mas eu não sinto que eu tô refrescando, porque a minha cara ainda tem uma sensação de quente na cara, um quenturão na cara. Exatamente por isso. Porque por dentro tá quente. O corpo começa a resfriar de fora para dentro. Entendeu? Não tem condição, é impossível um carro resfriar do motor para fora. Entendeu? É igual o corpo. Ele resfria de fora para dentro. Você faz algumas ações aqui para ajudar ele a resfriar, quando ele não está conseguindo resfriar sozinho, e aí ele resfria. Então é isso que acontece. Tem que ter um sistema de resfriamento constante. Provas de corrida, provas de bicicleta, triatlo, não tem pontos de hidratação à toa. Os pontos de hidratação não é para você passar batido sem pegar uma água. Pra você pegar uma água, não tá com sede, tá sentindo que a barriga tá cheia de água, joga água na cara, joga água da nuca, joga aqui, ó, pum, resfria, entendeu? Porque se a temperatura chegar nessa casa aqui dos 39 para cima, nada que você possa fazer vai te ajudar a segurar o seu desempenho, porque aí o seu corpo já entrou no modo sobrevivência e saiu do modo desempenho físico. E por fim, e não menos importante, escolhe o melhor horário de treino, cara. Presta atenção no que eu tô te falando. Não compete com o ambiente, entendeu? Não adianta você querer competir com o sol. Não adianta você achar que você é um alecrim dourado que vai conseguir sair para correr meio-dia e vai fazer o pace que você está acostumado a fazer. Não adianta, entendeu? Então, eu treino meio-dia, é o único horário que eu tenho para treinar. Vai para um lugar que tem sombra. Vai para um parque onde tem árvore, onde está mais fresco, entendeu? Porque não é só a temperatura do ar que importa. A sombra também é muito importante. A velocidade do vento, se aquele lugar que você escolheu tem vento ou não. A radiação, né, que é a questão que eu te falei da sombra. Mencionei na aula anterior que tem um estudo que a moça fez que é o seguinte: na sombra a temperatura de 30 graus, no sol 50 graus, é o efeito da radiação. Então, seja mais inteligente, escolhe melhor os horários e os locais que você vai treinar. Se você quiser desempenho físico, né? Porque senão não adianta. Uma coisa que você pode se perguntar aqui é o seguinte: mas então como é que eu faço para eu acostumar com esse calor? Tem uma forma de aclimatar ao clima quente que a gente fala, né? É um protocolo que eu depois vou fazer uma aula só disso. Se você quiser que eu faça uma aula só de aclimatação, como é que você acostuma a treinar no calor, você escreve aí, aclimatação, que aí eu vou saber que você quer que eu faça essa aula. Tem um protocolo de aclimatação que dura entre 7 e 14 dias, né? Aqui, depois desse período de 14 dias, fazendo de forma progressiva a sua exposição ao calor, de forma segura, aí sim, aí você está apto a desempenhar melhor dentro daquelas condições. Uma coisa que é muito interessante, essa aí você vai pirar. A maioria das pessoas não sabia. Quem gosta de futebol vai entender o que eu tô falando. Sabe quando os caras vão jogar Libertadores, que vai jogar na altitude, que a turma fala, os caras vão jogar lá em Lima, no Peru? Tem altitude, certo? Se você treinar no calor extremo, por exemplo, Rio de Janeiro, 2 horas da tarde, 40 graus, time do Flamengo, semana que vem vai jogar lá no Peru, que é lá em cima, 2.000 e tantos graus. Em vez de ir para lá e se adaptar com a altitude, eles podem treinar no calor extremo, que as adaptações são muito parecidas com a que você tem quando você joga na altitude. Então, por exemplo, você vai correr uma prova lá, sei lá, num lugar onde é muito alto, acima do nível do mar, e você mora na praia, por exemplo. É lógico que você vai sofrer, porque é muito diferente. Lá em cima o ar é rarefeito, tem menos oxigênio. Então você quer se adaptar a correr bem lá, a desempenhar bem lá. O que você faz? Você começa a treinar no calor, na sua cidade, no horário mais quente possível, faz esse protocolo aqui de 7 a 14 dias de aclimatação e quando você chegar lá na prova, você já está adaptado. Aí o seu desempenho físico não vai cair tanto, entendeu? Tudo no corpo humano é sobre adaptação. O corpo humano é a máquina mais inteligente já inventada, que já existe. Nunca existiu nada tão sofisticado quanto o corpo humano. Só que a maioria da galera não sabe usar, ué. Entendeu? Realmente é falta de educação de como usar a máquina. Da mesma forma que você compra um telefone, que você compra uma câmera fotográfica, que você compra um computador e tem um manual que te ensina a usar, o corpo humano tinha que vir com um manual também, cara. Entendeu? Para te ensinar a usar ele da melhor forma. Quando eu falo aqui de desempenho físico,
você que chegou aqui até agora, não é só sobre exercício. É sobre trabalho, é sobre, pô, vai tirar férias, você vai sofrer menos. Entendeu? Imagina um cara que trabalha no sol. Imagina um bombeiro que trabalha no sol apagando incêndio. O tanto que esse cara não precisa desempenhar no calor. Entendeu? Então, isso aqui, ó, é básico. Começar hidratado é básico. Se o cara já começa desidratado, já era. Se o cara não preocupa com resfriar, o cara sai aí para fazer uma prova, 21 quilômetros, o cara vai tomar água lá no quilômetro 14, o cara aqui, ó. Eu falo isso aí com minha mãe direto. Minha mãe é mitidona corredora aí, maratonista e tudo mais. Mãe, leva a aguinha, entendeu? A água só não adianta. Um ponto importante agora que eu já estava esquecendo de falar. Só tomar água, só água pura, não adianta. Porque o suor tem sal, entendeu? O suor, quando evapora, tem sódio. Quando vem o suor, né? Quando evapora, não. Quando seu corpo sua, tem sódio também. Então, se você ficar tomando só água, não adianta, o corpo joga a água fora. Você precisa tomar um pouquinho de eletrólitos, que a gente chama. Então, é tomar um Gatorade, tomar um soro fisiológico, para repor esses eletrólitos que você perde quando você sua. Porque o sódio também vai embora, entendeu? O sódio é a única coisa que segura a água. Se tomar água sem tiver sódio no corpo, você toma água e não tem sódio no seu corpo, você faz xixi, manda a água embora. Entendeu? Então, olha pra você ver como é que é tanta informação no calor que eu poderia fazer vídeo aqui de não sei quantas horas e não ia conseguir te explicar tudo. Então eu falei de forma muito simples e muito breve as 3 principais coisas que você deve fazer se quiser continuar desempenhando minimamente bem, tá? Comece hidratado. Tem a regrinha, 2 a 4 horas antes, 5 a 7 ml de água por quilo. Faz a sua conta aí, faz a matemática aí, tá? Resfriamento constante, não pode deixar começar a cair o desempenho para começar a resfriar, não pode, porque quando começa a cair o desempenho é sinal que essa temperatura aqui já subiu, não pode subir demais não, entendeu? Então já mantém ela sempre aqui, ó, estável. Começa, pô, deu 1 km, resfria, deu 2 km, resfria, deu 3 km, resfria. Por que você acha que no jogo de futebol tem parada técnica? Porque se os caras não resfriar, meu irmão, sacou? O jogo fica horrível, o jogo fica lento, o jogo fica feio. Por isso que a maioria desses esportes aí, que é ao céu aberto, né? Tênis, Tour de France. Tour de France, os caras pegam rabo, os caras saem de bicicleta, pedala 400 km. Os caras tomam 20 litros de água durante um negócio desse aí. É água, é Gatorade, é gel, é não sei o quê. Só que os caras não tomam quando o desempenho já caiu. Pode reparar pra você ver. Eles não tomam quando eles já estão quebrados. Eles tomam antes de quebrar. A informação central dessa aula é exatamente isso. Não começa desidratado e não espera desidratar ou esquentar demais para resfriar. E por fim, ó, se você é um competidor que não vai fazer uma prova no calor, se na sua cidade está uma onda de calor, mas que vai passar igual sempre passa, né, não tem necessidade de você brigar com o sol, não tem necessidade. Troca seu horário de treino, treina mais cedo, treina num local onde tem mais sombra, onde está ventando mais, onde está mais fresco, beleza? Essas informações são informações de segurança. A minha obrigação aqui, igual eu falei, é ser o manual para te dar informações para você usar da melhor forma essa máquina que você tem aí, cara. Porque é um desperdício o cara ter uma máquina chamada ser humano e o cara não saber usar ela direito. Beleza? Então, se você gostou dessa aula aí, 2 coisas que você tem que fazer agora. Primeiro, se você quiser uma aula só sobre aclimatação, como que eu faço essa progressão aqui, ó, entre 7 e 14 dias, para poder me acostumar com o tempo quente, você escreve aí aclimatação. E segundo, você compartilha aí com alguma pessoa que você acha que vai gostar de saber dessas dicas aí, ó. Se você é um atleta amador, compartilha com outro atleta amador. Se você é uma pessoa que trabalha no sol, compartilha com outra. Um beijo aí para minha mãe e para as amigas dela. Minha mãe manda para as amigas dela aí, as amigas dela comentou que queria essa aula de desempenho. Então continua, segue esse canal aí. E se você quiser treinar com o Mister, só achar meu Instagram, beleza? Forte abraço, sincero e leal, tamo junto e até a próxima. Fui!